Graça e paz, pessoal, bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo, a salvação para a vida eterna, que há somente através dele? Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ives, todas as manhãs, todos os dias tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui para abençoar o meu e o seu dia. É rapidinho, em média 10, 12 minutinhos, às vezes um pouquinho mais, como de ontem ou anteontem. Então se inscreva já aqui, durante o vídeo curte, comenta e compartilha, amém? Vamos à palavra, estamos em Mateus 4:12, eu faço a leitura sequencial, começamos então Mateus esses dias atrás e estamos no capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Então Jesus saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum e começou a pregar. E o que me chama a atenção é que ele começa a pregar dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Porque a maior prova de um cristão que crê em Jesus é justamente o arrependimento. O arrependimento genuíno que nos leva a nos perdoar, a perdoar o próximo, perdoar a quem nos ofendeu, como está no Pai Nosso, a perdoar a Deus, porque antes da gente ter esse entendimento, a gente muitas vezes culpa a Deus por todas as circunstâncias e até por não fazer aquilo que nós queremos. Muitas vezes a gente culpa a Deus por algo que a gente quer e Ele não permite que aconteça ou não acontece da maneira como a gente quer, e a gente culpa Ele falando que não aconteceu porque não era da vontade dele, mas a gente não fala com entendimento e agradecendo, falando assim: Senhor, se não era da sua vontade, muito obrigado por isso. A gente faz culpando Ele mesmo, né? Ou quando perdemos um ente querido, os pais, principalmente quando perdemos um filho, alguém, muitas vezes a culpa vai para Deus. Por que o Senhor levou tal pessoa? Por que o Senhor o levou? Porque o Senhor permitiu que acontecesse dessa maneira. E isso é um assunto mais profundo, a gente pode conversar num outro momento. Mas aqui a questão é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender da vida como nós vivemos sem Cristo. Arrepender das vontades que nós temos, que nós fazemos, concluímos e que não era da vontade de Deus. Arrepender das vezes que não amamos o próximo como a nós mesmos, como nós vamos aprender na palavra, que esse é o mandamento de Deus. Arrepender de não amar a Deus acima de todas as coisas e arrepender de pecar, principalmente arrepender-se do pecado, arrepender de viver uma vida que não agrada ao Senhor. E muita coisa engloba nisso, né? Mas o arrependimento genuíno gera um laço entre nós e Deus, um laço de intimidade. Quando a gente realmente se arrepende, a gente entrega o nosso coração para Ele, nós começamos a enxergar de outra maneira, nós começamos a viver de outra maneira, e isso é a evidência de que estamos entrando para a vida com Cristo, a vida cristã, a vida no Evangelho. A palavra
evangélico ela foi criada. Nós somos cristãos protestantes e a verdade que nós acreditamos está na palavra, em Jesus. Então, tudo aquilo que parece de Deus ou que falam, mas que não é verdade, segundo a palavra que não está aqui, ela não é uma métrica para a gente. Então nós seguimos o que está aqui e seguindo aquilo que Jesus começou a falar. Nós vamos ver que logo em seguida, amanhã, ele chama os primeiros discípulos e ele começa com arrependam-se, porque se não houver arrependimento genuíno, há ainda orgulho no nosso coração. E orgulho começa com uma raiz de amargura em nosso coração. Enquanto nós não quebramos o nosso orgulho, que nós não tenhamos o arrependimento genuíno, é porque ainda estamos com orgulho em nosso coração. Estamos com orgulho, com medo de entregar a nossa vida toda a Cristo, ela inteirinha, não em partes, porque no começo, às vezes, nem sempre, gente, mas às vezes a gente entrega a vida ao Senhor e aí Ele vai tocar em determinada área e fala, não, aí ainda não, Senhor, aí não, aí não, nós temos que entregar tudo para Ele, porque como se fôssemos uma casa, não dá para ter um quartinho, um tapete onde guarda sujeira. Ele quer limpar tudo, Ele quer deixar perfeitinho, sem nenhum pó. Ele quer esvaziar de toda a sujeira e deixar só a luz dele em nós. Então nós temos que nos arrepender de participar do processo de santificação com Cristo, um processo onde nós nos arrependemos todos os dias, onde o arrependimento nos leva a essa intimidade com o Senhor e a permitir que Ele transforme a nossa vida para sempre. E a partir dessa transformação, como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não quero mais viver essa vida que eu vivia antes de ter Cristo. Se eu me arrependo dessa vida, eu não quero mais fazer essas coisas da qual eu venho me arrepender, senão eu vou me arrepender de novo. E aí é insistir no erro, se manter no pecado. Então, a partir do momento que a gente se arrepende, nossa vida é transformada e a gente permite Cristo e vivemos a vida que Cristo tem para nós. Vivemos a vida de Cristo através da nossa vida tem que frutificar, como a palavra diz. A evidência são os frutos. Como eu já disse, não tem como uma laranjeira, um pé de laranja, dar uma maçã. Ou seja, não tem como nós aparentarmos a vida de Cristo e viver aquilo que não é de Cristo. Aquilo que é contrário ao nosso fruto tem que testificar, tem que gerar verdade da árvore. Amém? Então que a gente busque o arrependimento genuíno, verdadeiro, para que haja uma transformação todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que se inicia o final de semana de rendição. Prepare-se, programe-se para cultuar o Senhor no domingo. O que nos santifica, o que nos torna cristãos, não é as 2 horas na igreja no domingo, não é o culto ou a reunião da qual você participa, é exatamente o contrário que nos permanece cristãos, que nos frutifica e que nos faz arrepender. É exatamente o que acontece do momento que nós vamos embora da igreja até o dia em que nós voltamos na outra semana, se você não tiver nenhum outro culto no meio da semana. É esse intervalo do qual nós geramos fruto, do qual nós nos arrependemos. É o momento que nós estamos longe da igreja, que o nosso caráter de Cristo é moldado, o
caráter de Cristo em nossa vida é moldado e que tem que gerar frutos. É como eu entendi isso esses tempos atrás que estava ouvindo, né? O que a gente quer começar o ano emagrecendo e terminar o ano magro, né? Com mais saúde. Mas o problema não está o que nós comemos entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que nós comemos do Ano Novo até o outro Natal. E o que nos torna cristão, o que nos dá frutos, o que nos dá arrependimento é exatamente o tempo que nós temos com Deus ao sair da igreja no domingo e ao retornar à igreja no outro domingo. É esse tempo durante essa semana que nós temos de oração, que nós temos de vida com Deus, que nós temos de leitura da palavra, que nós temos no arrependimento, no secreto, no estresse, no trânsito, a hora que cai o leite na pia, a hora que se derruba algo na toalha da mesa. É nesses momentos que a gente vê como nós estamos, no momento em que acontece algo no trânsito, no momento que fura um pneu, no momento que arruma o carro, nessas horas que a gente vê, na hora que você erra o caminho, na hora que você perde hora e chega atrasado, na hora que alguém faz aquilo que te irrita, que te provoca, que sai de você. É aí que nós vemos a transformação de Cristo. Antes ficava estressado no trânsito, hoje eu não fico mais. Antes eu fazia isso e hoje não faço mais. Antes isso me incomodava, hoje não me incomoda mais. Antes eu tinha raiva de tal pessoa e agora não tenho mais. Antes como a palavra diz, né? Antes aquele que roubava não roube mais, aquele que enganava não engane mais, aquele que mentia não minta mais. Agora gere bons frutos. Amém? Estourou o tempo aí. Voltei a falar, não paro mais. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.